Que a graça, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre os seus dias. Eu saúdo você mais uma vez nessa manhã com essa saudação bíblica para trazer à memória algumas verdades importantes alinhadas com todas as verdades importantíssimas da Palavra de Deus, que desde os primeiros minutos dessa transmissão, nosso cérebro, nossa mente começou a captar. Eu estou maravilhado com a Igreja do Senhor Jesus, que nesse tempo ela tem se superado os seus medos, superado as suas dúvidas, superado os seus desafios como Igreja do Senhor aqui na terra e família de Deus, para dar voz à voz do Senhor dentro dos seus corações, mas também dar e ser uma amplificadora da voz do Senhor aos corações de todas as pessoas. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela nossa família, Igreja Batista Supere, aqui na nossa cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e eu quero agradecer a todas as pessoas que de maneira ativa, em orações, em intercessões, em adoração, em generosidade, queimando seus dias porque entenderam que foram chamados e vocacionados pelo Senhor para dar continuidade à implantação do reino de justiça do Senhor aqui na terra. Por causa da Igreja do Senhor e por causa do Senhor da Igreja, pois Ele se revela através do seu corpo, da sua verdadeira Igreja, a minha mente chega até este momento muito saudável, para a glória dEle, apesar de todos os desafios. Eu louvo a Deus pela vida de cada voluntário, de cada ministro, de cada membro das células e da minha célula, de cada líder, de cada pastor dessa casa, de cada liderança e de cada ministério que tem mantido em Jesus por causa do compartilhamento das verdades dos céus, do compartilhamento das verdades da palavra de Deus uns para com os outros, conduzir a nossa mente de maneira saudável. Então, se eu estou aqui, é porque eu louvo ao Senhor por cada um de vocês que estão sendo instrumentos da parte do Pai para que a minha mente seja saudável. E a partir do meu momento íntimo com o Pai, com as minhas devocionais durante a semana, com o meu momento a sós com o Senhor, do meu jeito, da maneira que eu entendo que Ele fala comigo e que Ele me ouve, a minha mente ali sendo conduzida a uma saúde muito específica e especial pela minha aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mas mais ainda porque Deus decidiu se manifestar através da igreja dele. E eu louvo a Deus por ser uma igreja, por fazer parte de uma igreja com vocês. E neste período tão desafiador, o que seria de mim, da minha família e da minha mente, se não fosse a igreja do Senhor Jesus continuando juntas, zelando e proporcionando saúde, vivendo e trazendo à memória as verdades dos céus. Que você também não perca a oportunidade que Deus está lhe dando nesses momentos desafiadores, mesmo que você tenha perdido isso em momentos passados, mas se preparando também para os momentos vindouros. Não desperdice mais a sabedoria dos céus, as instituições que Deus criou, para que possamos ser aperfeiçoados, preparados, mas também protegidos e conduzidos nos momentos desafiadores que ainda vamos viver e que ainda estão por vir. Louvado seja o nome do Senhor, e eu louvo demais a Ele pela igreja dele e pela sua vida, meu irmão. Hoje nós vamos meditar um pouquinho mais sobre o tema mente saudável, conquistas à vista. Mente saudável, conquistas à vista. Para tanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo 37, e nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 11.
paralelo ao que o Senhor revelou sobre a vida de José, paralelo também ao que a palavra de Deus nos admoesta na nova aliança. Nós vamos fazer uma junção coerente da palavra de Deus para começarmos, ou darmos continuidade, na verdade, não começarmos, alimentar a nossa mente daquilo que é bom, alimentar a nossa mente daquilo que é eterno, alimentar a nossa mente das verdades dos céus, que são as únicas capazes de devolver de verdade a nossa sanidade, de revelar a nossa identidade, de revelar o propósito para o qual fomos criados nessa terra, mas também para revelar que estamos seguros nas mãos do Senhor, como acabamos de ouvir a palavra de Deus cantada, revelando as maravilhas de Deus, quem Ele é ou aquilo que Ele permitiu que fosse revelado sobre Ele, em Sua palavra, através de Seu Santo Espírito. Pois nunca antes na história foi tão importante para a nossa geração, na nossa época, estarmos trazendo à memória as verdades dos céus. Gênesis 37, de 1 a 11, enquanto você abre a sua Bíblia, o texto não vai ser projetado. Eu estou fazendo isso de propósito para que você tenha uma Bíblia, baixe no seu aplicativo e leia esse texto. Se você não tem a possibilidade de tê-lo agora, por algum motivo, você vai anotar e vai ler em casa novamente. Eu quero dizer para você algo muito importante nessa semana. Eu não tenho dúvidas que Deus deseja e está fazendo, trazendo restituição a todas as coisas perdidas na face da humanidade. Todas as coisas perdidas. Deus, Ele tem o poder para restituir tudo para nós. E diante de um momento desafiador como esse que estamos vivendo, alguns podem até questionar, será que Deus pode restituir mesmo a minha alegria? Será que Deus pode restituir de verdade um emprego onde eu ganhava o meu sustento de maneira honesta para a minha família e tinha alegria de contribuir para as causas do Senhor? Será que Deus é capaz de restituir de verdade o meu casamento? Será que Deus é capaz de restituir de verdade o meu relacionamento com meus filhos? Com amizades que eu perdi por causa de ideologias políticas, pessoas que eu amava, pessoas que eu respeitava, mas por um momento de crise, de doença mental, de doença ideológica, eu abri mão de coisas tão importantes por convicções de pessoas que eu acreditava de verdade, depositei a minha confiança e eu permiti que esse mal-estar fosse gerado. Será que de verdade Deus é capaz de restituir a minha espiritualidade, a minha comunhão com Ele, como era no início? Quando naquele culto eu levantei as minhas mãos e eu entreguei a minha vida a Ele por tantas coisas boas que eu vi, será que Deus é capaz de restituir a unção que eu tinha desde o princípio e cultivava, a minha alegria de acordar, de ir para as celebrações, de contribuir financeiramente, de ajudar as pessoas, de estar conectado com as causas de justiça do Pai dos céus aqui na terra, de ter a alegria novamente de doar os meus dias, a minha vida para o reino dEle? Será que Deus é capaz de restituir sobre a minha vida, mesmo diante de uma pandemia, a vida dos meus entes queridos que partiram, que eu sepultei e que eu nem pude sepultar com tanta dignidade diante de um momento tão doloroso como antes dessa pandemia? Porque todas essas coisas que eu acabei de falar para você estão gerando sofrimento profundo na vida das pessoas, mas mais do que isso, elas estão gerando uma das principais armas que impedem os seres humanos de se reconstruírem, de serem prósperos, de serem saudáveis, de conquistar, de reconquistar, de construir, de usufruir e de compartilhar uma vida saudável ou a vontade do Pai dos céus na terra, uns com os outros, consigo mesmo, dando glórias a Deus. Tem gerado muito mais do que tristeza, tem gerado medo sobre o hoje e o amanhã. Tem gerado medo. As injustiças que ocorrem na terra estão gerando medo nas pessoas. E a Bíblia deixa claro que esse medo, ele não é algo neutro, ele é um espírito que age sobre a vida das pessoas, que se aproveita da falha humana, do pecado humano, dos equívocos humanos, daquilo que nós não temos resposta para o hoje e agora, e conduz com tribulações, com tensões,
a mente, e a Bíblia vai chamar de setas malignas, de dardos inflamados do inimigo, utilizando todas essas situações e circunstâncias para que possamos desistir da vida deste dia e deste tempo que se chama hoje, desistirmos dos tempos vindouros, desistirmos de sonhos que Deus implantou em nossos corações e que estão plenamente coerentes com princípios e valores do reino dele para nós, para a nossa família, para o povo de Deus, para as pessoas que nós amamos. E esse espírito, tem gerado medo através das incertezas do hoje, mas também gerado medo para darmos os próximos passos, decisões e escolhas para o futuro. Eu falei sobre a possibilidade que você talvez tenha colocado diante de Deus, se Ele vai ser capaz de restituir, e eu coloquei por último de propósito, as pessoas que partiram com essa doença e com essa pandemia. Eu quero lembrar a você, e eu não estou falando isso aqui para trazer conforto, porque a Bíblia diz que quem traz conforto é o Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui para viver o conforto do Espírito Santo de Deus, juntamente com os entes queridos de nossa igreja que passaram por esse momento. O que eu posso levar é um ombro amigo, e neste momento nem um abraço como gostaríamos de dar, nós estamos habilitados para dar. Mas eu quero conduzir aquele que é capaz de gerar conforto para você, que é o Senhor, através da sua verdade. Pois a palavra que eu vou afirmar agora não vem de mim, quem garante ela não sou eu, ela é uma verdade que conforta o meu coração e que traz alívio para a minha vida, que foi a mesma palavra que conduziu a minha trajetória diante de perdas que eu tive consecutivas há 3 anos seguidos, a começar com esse ano, que Deus é capaz até de restituir os mortos que partiram nele. Na verdade, Ele já providenciou a restituição, e é uma questão de tempo para você estar se encontrando, pois aqueles que descansaram no Senhor, a Bíblia diz que eles descansaram no Senhor, eles não morreram. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, que eles dormiram no Senhor. E Deus já providenciou o futuro encontro com todos aqueles que creram no Senhor e nele dormiram. E se assim aconteceu, você vai estar em breve no tempo de Deus como eu, se encontrando com os nossos. Deus já restituiu tudo para nós. Tudo para nós. E nós precisamos alimentar a nossa mente dessas verdades. Nós precisamos resgatar as verdades de Deus para nós, que outrora podem ter conduzido somente os nossos sonhos, como que você, depois de ter vivido um momento especial, lido uma palavra, participado de um culto, sonhou com algo extraordinário da parte do Senhor que ainda não aconteceu, está coerente com a palavra dele, com os princípios e valores, está aprovado por Deus, mas ainda não aconteceu. Está coerente com a palavra, com os princípios e valores, e você se deleita naquele sonho. Você pode continuar se deleitando naquele sonho, mas você precisa materializar todos os caminhos que vão continuar conduzindo você a esse sonho aqui na terra, até que você conquiste cada um deles. Pois Deus deseja eliminar o espírito destruidor de medo que foi e que está sendo produzido por causa de todas essas questões que estão acontecendo neste momento. Perda de emprego, escassez econômica, escassez política e crise política, há medos com espírito de orfandade, de abandono, porque entes queridos, pessoas que nos honravam, nos amavam, estão partindo, parece que não seremos mais tratados, valorizados e cuidados como antes nós éramos, parece que não teremos mais ouvidos que possam ser inclinados para nos trazer conforto, parece que não teremos mais mãos para acariciar a nossa dor ou nos levantar novamente, mas eu quero dizer para você mais uma vez que tudo isso é uma mentira e está sendo usado pelo espírito de medo para que você tenha uma mente autodestrutiva e destrutiva, para que você tenha pensamentos destrutivos e autodestrutivos, para que você se torne, ao invés de alguém com a sua verdadeira identidade,
restituída, construída e compartilhada em Deus, você deforme o seu valor, a sua identidade, as suas expectativas, a sua fé e se sinta muito, mas muito menos valorizado do que de verdade você é em Deus. A maneira de nós resgatarmos isso é termos uma mente saudável, porque uma mente saudável vai me projetar para muitas conquistas que estão à vista. Agora, para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, para a sua família, para os seus dias. Conquistas que virão da parte de Deus, conquistas que estão vindo da parte de Deus, mas que para que isso se concretize e aconteça, eu preciso fazer a minha parte. E qual é a minha parte? Manter a minha mente saudável. E quando eu falo aqui de mente saudável, eu falo de estarmos usufruindo da mente que Jesus doou para nós. Logo, a sua própria mente. Estarmos usufruindo do cabeça da igreja. Estarmos usufruindo daquele que o apóstolo Paulo colocou no devido lugar. Senhor dos senhores, Rei dos reis, pois é o lugar dele. A nossa mente, a nossa cabeça tem que ser colocado um trono para que as verdades da pessoa de Jesus, as verdades de Jesus como pessoa, estejam fluindo e nos conduzindo a um dia de cada vez. E essa palavra foi revelada, escrita, foi conduzida de maneira ordenada, proposital por Deus, revelando-se através da história dos seres humanos e chegando até nós, através deste livro que nós chamamos de Bíblia, que é a palavra de Deus. Para tanto, eu quero usar com você o Gênesis 37, 1 a 11, com base nesse jovem sonhador chamado José, uma história muito conhecida, mas eu quero compartilhar com você aquilo que Deus ministrou no meu coração e 6 princípios de consequências de que identifica uma mente saudável, mas também de causas que essas mentes saudáveis vão serem alvos a partir desta manutenção, desse crescimento, dessa submissão a nos deportarmos a Jesus e a nos submetermos à sua direção, doando o controle da nossa mente para a palavra do Senhor e para o Senhor da palavra. Quero ler com você esses 11 versículos que diz assim, capítulo 37 de Gênesis, os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó, filho de Isaque. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama dos seus irmãos. Ora, Israel gostava mais de José. Israel é Jacó, que teve o seu nome mudado depois daquele momento de adoração com Deus, onde ele brigou com o anjo e ele teve a sua perna tocada. Ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram José e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos este sonho, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse José a seus irmãos. Versículo 7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais. Então você vai colocando ódio sobre ódio. Ódio ao quadrado e agora ódio ao cubo, 3 vezes. E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que lhes tinha dito. Versículo 9. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve?
será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia tranquilo sobre este assunto. Mente saudável, conquistas à vista. Fazendo uma recapitulação sobre a vida de José, se você continuar lendo a história de José, você vai trazer à memória que esse jovem adolescente de 17 anos recebeu alguns sonhos. Ele sonhou alguns sonhos. No primeiro momento, a Bíblia não diz que esses sonhos vieram de Deus. Ele recebe sonhos e ele compartilha sonhos. A fama de José não era muito boa naquele momento, porque José, como filho mais novo, ele ia caguetar para o seu pai todas as coisas ruins e a má índole ou as coisas erradas que seus irmãos mais velhos faziam. E diz o texto também que um dos motivos pelas quais os irmãos odiavam José era que eles percebiam que seu pai Israel, Jacó, o amava mais do que os outros por ele ser o mais novo. E geralmente essas coisas acontecem em todas as famílias. Mas o que nós queremos destacar aqui sobre a vida de José, desse jovem, desse adolescente, é que a vida dele não foi fácil. José também aqui começou a ser oprimido pela síndrome do medo da recusa, da negação da família, da falta de apoio, da falta de cuidado. E um dos maiores interesses em ambientes em que estes princípios e desvalores são constituídos é que desejam gerar medo, mas também gerar aquilo que o espírito de medo gera em cada uma das pessoas. O senso de ser eternamente um escravo. E isso tudo acontece no campo da nossa mente. E agora nós vamos compartilhar, a partir dessas orientações aqui, que a história de José nos traz e nos leva a analisar, a perceber qual é o nosso papel diante de momentos desafiadores, diante de momentos de tribulação, de opressão, de momentos em que somos praticamente esquecidos por todos que estão na terra. Em momentos em que o senso de medo e o espírito de medo começa a nos oprimir pelas perdas que nós vivemos, pelas situações e medos dos dias que estão por vir, pelo medo que nós estamos enfrentando, pelos desafios que ainda não vieram, mas que as nossas mentes estão calculando e planejando. Mente saudável, conquistas à vista. José, a partir do histórico dele, nós percebemos que era alguém que tinha uma mente saudável e guardada em Deus. E isso, o fato de José ter uma mente saudável, de uma mente conectada em Deus, não excluiu da vida de José passar por momentos desafiadores de perdas, de injustiças, de medo e também de escravidão. O que nós percebemos nesse primeiro momento da história de José é que ele já estava sendo oprimido pelo espírito de medo, pois ele era um escravo dentro da sua própria casa e da sua própria família. José, naquele momento, a partir da concepção dos seus, ele era um escravo. Para os seus irmãos, ele era um escravo odiado, não tinha honra, não tinha verdade naquele relacionamento. José estava fadado a receber dos seus irmãos todo o lixo tóxico que um ambiente de insegurança e de medo pode gerar. E eles estavam se sentindo ameaçados por um sonho que o seu irmão adolescente sonhou. Mas também, com as melhores das intenções, o seu pai Israel também estava tomado pela escravidão do medo, da ameaça que poderia surgir através do sonho revelado de José. Presta atenção numa coisa, querido. Aquele adolescente só sonhou. Não era para tanto. Por que o sonho de José incomodou e levantou dentro da família aquilo que haveria de pior? Se poderia levantar conforto, consolo, se poderia levantar ensinos, se poderia levantar vamos orar juntos, se poderia ser levantado um momento de apoio, e se eles achavam que o filho estava vivendo uma insanidade, por que não um ambiente de sanidade? Vamos orar e ver o que nos aguarda, porque talvez Deus esteja revelando um futuro promissor para você, e se esse futuro promissor vai ser para você, consequentemente vai ser para nós, não importando se Deus está dando sonhos de conquistas, de cuidado, de proteção para os nossos passos, através do filho mais novo.
Mas naquele momento, aquela família é rodeada pelo terror, pelo medo que foi gerado por uma mente cauterizada pelo medo e pelo pavor. José começa a se tornar uma ameaça para eles. E aí, se José não tem uma mente saudável, ele seria completamente escravo das circunstâncias. Porque ao viver como receptor de todo o lixo tóxico que naquele momento estava sobre a sua família por causa da tradição, por causa dos medos, por causa do senso de desvalorização tradicional dos irmãos mais novos, se ele não tivesse uma mente saudável e ter escolhido ter uma mente saudável, ele teria sido destruído na primeira fase das conquistas que Deus estava preparando para ele. E você, se for continuar lendo a história, você vai ver que esses irmãos se reúnem pelo ódio que tinham e começam a materializar esse ódio. O medo e a ameaça que José representava para eles através daquele sonho se materializou naquilo que há de pior. Eles começaram a aumentar a opressão e a pressão deles sobre a vida de José. E o que eles fazem? Vamos nos reunir para o mal. Vamos usar as nossas mentes cauterizadas pelo medo da ameaça, pelo ódio, pelo ciúme, para maquinar o que é mal. E aqui eu abro um parênteses. Olha que esforço para usar a mente para maquiar o que é mal, para alimentar o que traz medo, o que gera a dissonância com aquilo que Deus realmente deseja para nós. Você imagina se esses homens tivessem usado a mente para o bem, mas eles se reúnem, várias cabeças, para combater um adolescente de 17 anos. E olha o plano infalível que eles têm. Vamos matá-lo. Vamos matar o adolescente sonhador. Qual foi o crime dele? Contar o sonho. Mas o espírito de medo usa todas as oportunidades que nós consideramos ser minimalistas para trazer o caos sobre a vida das famílias e sobre a vida das pessoas. E naquele momento, você sabe a história, eles se organizam para matar. Alguém se levanta, no momento de sanidade, diz: não matar não. Pelo amor de Deus, o sangue do nosso irmão vai estar sobre as nossas mãos. Ele nem se preocupa com a vida do irmão, ele se preocupa com a penalidade que poderia ocorrer sobre a vida dele. Olha o que uma mente doente faz. Então eles dizem: faz o seguinte, vamos colocá-lo aqui no poço, vamos cavar um poço e jogar ele lá. Jogaram ele no poço. Depois de jogar no poço, não, ele pode morrer aí, alguém pode matar ele na besta feroz. Vamos vender ele, vamos pegar a túnica dele, vamos esfregar no sangue de um animal, vamos vendê-lo, vamos apresentar o nosso pai e falar: ó, ele estava lá, foi levar comida, foi conversar conosco, e o que aconteceu foi que uma besta fera veio e comeu ele, e agora seu filhinho novo morreu. E eles fazem isso. Não bastante, José naquele momento, ele é colocado no mercado e vendido como escravo. Potifar compra José, leva ele para dentro da sua casa. Lá no conceito humano, ele continua escravo. Naquele momento de Potifar, ele sofre uma injustiça. A mulher de Potifar, por saber que ele era bonito, um cara elogiado pelo seu senhor, um cara que era de dignidade, um cara que mantinha sua mente saudável, ela se oferece para ele. E aí o que ele faz? Ele começa a revelar uma mente saudável com palavras. Neste momento nós começamos a perceber que José não tinha só uma mente competente, ele não tinha só habilidades para governar, mas o coração e a mente dele era completamente voltada para o Senhor e saudável, porque ele revela princípios e valores que só em momentos como este de crise, em que todas essas questões, situações e o espírito de medo tenta nos oprimir, nos encurralar sobre a parede, trazendo à nossa mente, através das circunstâncias, os piores pensamentos do mundo, poderia suportar. E José só suportou por causa da mente que ele tinha, e é revelado nesse momento a mente que ele tinha, porque quando a mulher de Potifar chega em cima dele, ele revela: não, senhora, o meu Senhor colocou tudo sobre os meus cuidados. Ele não se preocupa com nada dentro dessa casa. Tudo Ele confiou a mim. Ele não se preocupa com absolutamente nada. Tudo Ele delegou aos meus cuidados. A única coisa que Ele não delegou aos meus cuidados é a senhora. E longe de mim, praticar algo tão terrível com o meu Senhor e desonrar o meu Deus. Uau! No momento agudo de crise, a mente que estamos tendo, a partir daquilo que a temos alimentado, vai se revelar. E José se revela a partir daí alguém com uma mente muito saudável.
Como ter uma mente saudável em dias como estes? Na verdade, não são dias como estes que nos convidam a ter uma mente saudável. Desde o momento que nós conhecemos Jesus e nos rendemos ao seu senhorio, recebemos a sua graça e a sua salvação, a primeira coisa que Jesus deseja fazer em nós, pois é obra de Deus, é gerar um novo nascimento. E esse novo nascimento não passa pelo que Nicodemos falou. Como eu posso entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Não é só fisicamente, é um novo nascimento que passa pela mente nascida de Deus. Existem 3 tipos de homens que a Bíblia revela, seres humanos. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é aquele que nasceu da barriga da sua mãe. Eles são naturais, esses seres humanos. A mente que eles têm é a mente totalmente firmada, somente na ciência, somente no que este mundo... Mas ele decide usar a sua mente para o mal, para desonrar a Deus, honrar as pessoas que lhe cercam, honrar e destruir com sentimentos egoístas, colocando opressão, praticando injustiças. O nome já diz, é um ser humano carnal. A mente dele maquina o mal, maquina as vantagens. A mente dele não está voltada para aquilo que Deus acha, aquilo que Deus pensa, aquilo que vai prejudicar o outro ou aquilo que vai beneficiar o outro. E a Bíblia diz que existe o homem espiritual. É aquele que nasceu de novo, que nasceu da água, que nasceu do Espírito, que nasceu de Jesus. Então, como ter uma mente saudável? E qual é a importância de ter uma mente saudável? Segundo aos Coríntios 10, de 3 a 5, nós vemos agora, num contexto, num paralelo da nova aliança, o apóstolo Paulo nos lembrando. Olha o que ele diz. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos mais segundo os padrões humanos. Porque nós somos homens, seres humanos, mas não somos mais quaisquer seres humanos. Nós estamos habitando ainda num corpo que ainda não foi regenerada, mas preste atenção, a Bíblia diz que a sua mente já foi regenerada. Nós temos a mente de Cristo. E ele continua, as armas com as quais lutamos agora não são humanas. O que ele está dizendo? Não são mais naturais, nem são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas do encardido, das circunstâncias, daqueles que são sanguinários, de situações como estas que acontecem. Mas destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como ter uma mente saudável? Levando a nossa mente cativa a Jesus. O apóstolo Paulo diz que ainda habitando nesse corpo, nós não podemos continuar pensando da mesma maneira que pensávamos antes de professarmos a nossa fé, professarmos a entrega da nossa vida a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Não somos mais naturais, não somos mais carnais, somos aqueles espirituais que nasceram de novo. Em tempo de lutar contra esses pensamentos, em tempo de viver todas essas pressões, o que tem levado a sua mente ao cativeiro destrutivo? Quais são os pensamentos que estão governando você no íntimo quando você não está com ninguém? Quando você está tomando seu banho, quando você está em casa deitado, quando você está por um momento passeando na rua, quando você está praticando algum exercício físico, ou neste momento agora, antes de conectar neste culto. Em tempo de lutar contra os pensamentos que tentam nos levar ao cativeiro, como pensamentos de medo, de desespero, de culpa, de suicídio, das soluções diabólicas para estarmos abrindo mão dos princípios de Deus, quais são os pensamentos que estão norteando a sua mente nesse tempo desafiador? Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo nos convida, portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Num momento como esse, eu preciso resgatar onde está o foco do problema.
Nesse momento de pandemia, eu lembro que as pessoas estavam desesperadas procurando onde era o foco, onde começou a surgir esse vírus destruidor. Ele surgiu em Wuhan, será mesmo? Alguns estão dizendo que ele surgiu em um laboratório e perdeu-se o controle. Só Deus vai saber as pessoas responsáveis onde ele surgiu de verdade. Mas conseguiram captar lá o local. Falaram que pode ter vindo através da comercialização de animais que não são comuns, como morcego, animais exóticos que as pessoas na cultura lá gostam de comer. Assim acontece conosco. Não adianta tratar a pandemia do medo, da mente destrutiva, se não for no ninho, onde essas questões estão sendo produzidas e gerando a desgraça, ao invés de um ambiente revelatório de graça, a partir do que Jesus ele conquistou para cada um de nós. Por isso o apóstolo Paulo nos lembra que é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa lutarmos, é responsabilidade nossa estarmos novamente oferecendo a nossa mente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o culto, estarmos resistindo a todas essas pressões, e eu sei que é muita pressão, mas eu preciso resistir. Em momentos como este agudo, como José passou, somente tendo uma mente guardada em Deus. Pois assim nós estaremos provando a vontade do Pai que é boa, agradável e perfeita. E estaremos, primeiro, experimentando ela na nossa mente, para que depois ela seja materializada através dos nossos dias. E 1 Coríntios 2, 14 e 16, o apóstolo Paulo também nos lembra novamente o que eu acabei de falar. Quem não tem o Espírito, diz ele no versículo 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas ou entendidas espiritualmente, mas começa aqui. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. É como se fosse um louco, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, ter uma mente saudável, ela está o quê? Está acessível a todas as pessoas. O problema são os movimentos que estão acontecendo, as escolhas que estão sendo feitas em momentos como estes, a postura que nós estamos tomando de passividade diante a tantas mentiras que estão sendo publicadas em redes sociais. E você já percebeu como nós estamos vivendo pressões de todos os lados? Eu coloquei esse texto essa semana. Nós somos atribulados, mas nós não somos abatidos. Nós somos atribulados, mas não somos destruídos. Nós somos perseguidos, mas nós não abriremos mão daquilo que de verdade Jesus é e conquistou para nós. Muitas pressões fazem com que você viva com medo do hoje e do amanhã. Amanhã nós estamos vivendo uma injustiça, que através da justiça está sendo propagada. Olha que coisa, mas eu confiei que a minha causa seria alcançada, que eu receberia o que era justo, mas a justiça está sendo utilizada para gerar injustiça. Em quem eu posso confiar? A mente fica confusa. As pessoas que deveriam me proteger estão me agredindo, a mente fica confusa. Tudo isso é utilizado para gerar doença na mente. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai reativar a sua verdadeira identidade em Deus, em Jesus, para viver um novo tempo, pois as conquistas estão acontecendo e conquistas virão. Mas se eu não tiver a mente saudável em Jesus, eu não vou perceber isso. O medo vai tapar os meus olhos. O espírito de opressão vai me tirar e me paralisar numa atitude passiva, ao invés de uma atitude ativa de preservar a nossa mente. E o apóstolo Paulo, ele tem autoridade para falar isso, porque assim como José, pessoas tentaram escravizá-los pela opressão, pelo medo, pela injustiça, pela violência, pela inveja, mas ele não abriu mão. Colocaram ele numa cadeia, aprisionado, chicotearam ele com injustiça, porque ele tinha praticado a injustiça com Silas, quando eles libertaram uma mulher que estava sendo oprimida por um sistema econômico, onde homens escravizavam ela 2 vezes. O sistema escravizava ela, usando o espírito maligno que conduzia ela à adivinhação. E no segundo momento, aqueles homens que oprimiram Paulo e Silas, por eles terem curado aquela mulher, porque naquele momento tinha ameaçado o sistema econômico de injustiça de usar a mulher para enriquecimento ilícito deles.
2 injustiças praticadas, 2 injustiças combatidas, e aquele homem é jogado na prisão não uma vez, mas a mente dele não se tornava escrava das circunstâncias, dos medos que eram gerados através da justiça praticando a injustiça, através daqueles que os ameaçavam de morte, através dos sanguinários ou através de perdas momentâneas. Então, quais são os benefícios de uma mente saudável? Os benefícios de uma mente saudável é estarmos baseados no que a palavra de Deus diz em Jesus, porque o apóstolo Paulo afirma no versículo 15, mas quem é espiritual, ele usa a palavra pneumáticos. Ele diz, mas quem é espiritual significa um corpo e uma mente totalmente dominados, uma mente e um corpo totalmente adequados à ação, ao movimento e ao controle do Espírito Santo de Deus. Quando ele usa no versículo 15 essa palavra espiritual, ele está dizendo sobre a palavra pneumática, um corpo e uma mente dominados e adequados ao Espírito Santo de Deus, que vai de desencontro ou em contraste a uma mente e um corpo de um animal ou de um homem carnal ou natural que só age através dos instintos. O medo, ele deseja gerar o que em você? Pavor e pânico e paralisia. Fuga constante. Ou, preste atenção, o espírito de medo não vai te dominar mais se a sua mente for resguardada em Jesus. Pois Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de amor, de fé, de conquista. Dias melhores estão por vir, eles já estão acontecendo. Os benefícios da mente saudável, eu quero compartilhar com vocês 6 rapidamente. E o primeiro deles o primeiro benefício de uma mente saudável é que uma mente saudável guarda as revelações de Deus. Uau! Uma mente saudável guarda as revelações de Deus. Paralelo com o que José viveu, ele sempre manteve na sua mente o sonho que ele tinha recebido no início. E ele, em momento algum, confessou, falou, recebi de Deus, mas ele guardava no seu coração as revelações de Deus. E eu não tenho dúvidas que era o relacionamento de José no íntimo do irmão mais novo, que guardava ele em dias tão desafiadores, em dias de opressão, em dias de cativeiro, vivendo dentro de uma família que todos o odiavam e o oprimiam, mas também dentro da mão de estrangeiros, no momento da injustiça, no momento em que ele foi esquecido 2 anos na prisão, por 2 pessoas que ele ajudou, um copeiro e um padeiro, revelando seus sonhos. E ele falou, quando vocês chegarem lá no faraó, não esquece de mim não, intercede lá por mim, eu estou aqui injustamente. E os 2 esqueceram de José, mas José guardava no seu coração as revelações de Deus. Neste momento e dias, quais pensamentos têm cativado você? Eles estão te levando ao cativeiro ou às novas conquistas e promessas e orientações da palavra de Deus? Reveja esses pensamentos, só você tem o poder dado por Deus e a autoridade de eliminá-los. Deus não vai entrar na sua mente e vai rasgar esses pensamentos e jogá-los fora. Você precisa obedecer e colocar em prática, porque Deus não está preocupado de revelar todos os dias para nós, como eu ministrei aqui antes desse culto, para o ministério de adoração. Deus não está preocupado em revelar detalhadamente tudo o que vai acontecer. Ele já revelou tudo o que vai acontecer já. Nós somos vitoriosos, o povo de Deus está com Ele, por isso devemos viver em generosidade, em amor, em justiça, em princípios e valores, porque isso é coerente com tudo aquilo que Ele conquistou para nós. E nós vamos viver porque Ele conquistou. Mas o nosso coração precisa ser o coração que Ele doou para nós. Então, o cativeiro dos seus pensamentos tem conduzido você às novas conquistas? Você é cativo de Deus ou você é cativo do resultado que o medo, que as opressões, que todo este momento está gerando sobre você? Jesus deseja trazer para você uma mente saudável. Na verdade, Ele deseja compartilhar a mente dele com você. Porque não basta ter um cérebro, é importante usá-lo da maneira correta. Os irmãos de José tinham cérebros, eram vários cérebros ali reunidos. Todos foram utilizados aos pensamentos destrutivos. Uma mente saudável nos livra da prepotência, da arrogância, mas também de todas as mentiras e falácias que militam contra os propósitos de Deus sobre a vida de todo ser humano, sobre a vida da igreja, sobre a vida da sua família, sobre os nossos dias. O que chegou à sua mente poderia ser prepotência, mas o que chegou na mente de José foi um espírito de permanência. Sobre o espírito de José e a mente de José, poderia ter calhado o espírito de comiseração.
Minha família não me ama, meu pai duvidou de mim, olha o que meu irmão mais velho, junto com os outros que deveriam cuidar de mim, fizeram, me abandonaram. Mas uma mente saudável não dá ouvidos à voz do espírito de comiseração, ele dá voz ao espírito de preservação. Senhor, quais serão os livramentos que o Senhor trará para mim neste momento desafiador, para que eu não entre nas estatísticas dos homens, que eu fui alcançado pela desgraça. Deixa eu falar uma coisa para você, cristão não é alcançado pela desgraça. Os homens maus podem achar que é desgraça, o encardido pode falar para alguns que é desgraça, mas quem está nos braços do Senhor querem vida após essa vida, vive a graça. Em Cristo Jesus nós fomos resgatados da desgraça para a graça. Se entregamos a nossa vida a Ele, o nosso pensamento precisa estar guardado nele, que tudo, diante de todos os fenômenos, diante de todos os acontecimentos, diante de todas as injustiças, diante de todos os sanguinários, o que vai sobrecair sobre nós é a graça de Deus. Não importa o que aconteça conosco. Você se lembra o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com João, o que aconteceu com Estevão? Todos morreram em estado de graça. Sabe por quê? Porque a mente não era cativa do medo. A mente estava firmada de verdade no que estava por vir. Estevão, quando é apedrejado, ele olha para os céus e diz: Senhor, não impute a eles o que eles estão fazendo, eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras de Jesus. E ao acabar de contemplar isso, porque a sua mente não estava sendo escrava do ódio daqueles homens apedrejando Estevão, ele olha para os céus e contempla uma coisa linda que só a graça pode fazer. Ele contempla aquilo que ele já vivia parte em terra e sonhava em terra e agora estaria desfrutando plenamente nos céus. Vê o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, o convidando para estar com ele. Aleluia, querido. Mas Deus tem muitas promessas e conquistas para nós aqui também nessa terra. Então a mente saudável, ela guarda as revelações de Deus, pois ela vai viver as revelações de Deus, porque elas irão se cumprir. A arrogância não foi a vencedora. Ele não permitiu, José, que seu coração fosse contaminado. As revelações de Deus não podem ser substituídas pelas falácias, mentiras dos homens. Discernir as coisas de Deus, preste atenção nisso, não é saber o futuro ou saber tudo o que vai acontecer, mas é saber que essas coisas estão vindo ou de Deus ou pela permissibilidade de Deus. Vou repetir para você. Discernir as coisas espirituais não significa saber, porque Deus revelou tudo para mim e para você. Discernir as coisas espirituais não tem a ver com controlar. Discernir as coisas de Deus não é saber o futuro completo ou saber tudo o que vai acontecer, mas é saber que veio diretamente de Deus ou veio pela permissibilidade de Deus. E o que eu faço com a minha mente? Eu descanso. Eu descanso em Deus. Eu sou responsável de preservar essas verdades na minha mente. Proteja elas e elas trarão vida e novas conquistas para você, para a sua casa. E eu não tenho dúvida que Deus está trazendo novas conquistas para essa terra. Deus está nos dando ao privilégio de zerar tudo e dizer: humanidade, olha para onde vocês estavam caminhando. Olha os pensamentos, o espírito de injustiça, de destruição, zera tudo e começa de novo. Segundo princípio, mente saudável tem compromisso com a cultura dos céus e não com a dos homens. Mente saudável tem compromisso com a cultura dos céus e não com a cultura dos homens. Deixa eu falar uma coisa para você. José era o menor da sua casa e seria o menos provável e o último a receber bênção segundo as tradições humanas. Os homens estão presos em suas culturas, seus pensamentos religiosos, tradicionais. Era o último a receber a bênção. Você sabe a história de Jacó, como é que era, né? O que aconteceu com Jacó? Jacó era o irmão mais velho ou o irmão mais novo? Ele era o mais novo, você lê a Bíblia, ok? Ele tinha um outro irmão, filho de Isaac. Qual era o nome do outro irmão dele? É para vocês falarem que estão aqui. É Esaú, né? Vocês falaram aí na linguagem boa, ok? Certinho, todo mundo alinhado, né? Porque está de máscara, é isso aí, você também sabe aí, ok? E ele vai diante da sua mãe, o que ele faz? Ele nunca receberia a bênção primeiro, o que ele faz? Ele ouve a orientação de uma mãe também com a mente contaminada, querendo tirar uma vantagem, e ele lá, você conhece a história, vai lá, prepara um guissasse, passa pelo seu irmão Esaú, bota uma pele fake, se apresenta como fake, uma voz de fake, e através da mentira ele consegue a bênção. Aqui no caso de José era a mesma coisa. José era um improvável, oprimido pela sua família também, era sapeca porque aguentava os irmãos, era. Mas ele estava conectado com os céus.
Ele guardou em seu coração essa promessa, porque veio dos céus. Quem tem a mente saudável preserva a cultura dos céus. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com a cultura dos homens, Deus tem compromisso com a cultura dos céus. A cultura dos homens, o Senhor veio curar. Ele cumpre os seus propósitos de maneira delinear. Ele permite algumas ações dos seres humanos para que eles aprendam quem de verdade eles são sem Deus, sem o amor de Deus, sem o controle de Deus. O que nós estamos vivendo hoje é que se de verdade essa pandemia veio de homens que estavam mexendo com algo que não deveriam. Veio de homens que com certeza não estavam alinhados com o coração de Deus. Porque ninguém vai brincar com uma tragédia tão grande, e é a que nós estamos vivendo no mundo, se não tiver uma mente diabólica ou tiver totalmente afastado de Deus, sendo um homem natural, à mercê daquele que produz uma mente diabólica. Pelo menos é assim que eu penso, você não precisa concordar comigo. Mas a mente saudável tem compromisso com a cultura dos céus, e que nós podemos aguardar da cultura dos céus. As coisas boas do Pai, porque no céu só existem coisas boas. José, naquele momento, ele poderia ser oprimido. Chegou, e já passou da hora de você dar um fim nessa história, de viver com uma mente recheada da cultura de lixo que existe nessa terra. Chega de encher a sua mente com os lixos da cultura decaída, e já passou da hora de descobrirmos, de vivermos, de desfrutarmos e compartilharmos uma mente saudável, e de compartilharmos de verdade quem de verdade nós somos, o nosso propósito e o nosso destino. Porque enquanto você continuar enchendo a sua mente de lixo tóxico, de ideologias, ou cedendo para que todas as opressões, acontecimentos que saem do controle, injustiças sofridas, ok, a gente sofre também, encher a sua mente, gerar sentimentos destrutivos, você vai encher a sua mente de uma cultura decaída, e já passou da hora de você entender que você precisa dizer não para elas. Você precisa descobrir, desfrutar, viver e compartilhar o que de verdade você é no céu, gente boa. Por isso que Deus não tem compromisso com a cultura dos homens, Ele tem compromisso com a cultura dos céus. Porque a cultura dos céus revela quem eu sou, quem você é, o que está sendo reservado para mim, para você, para toda a eternidade, mas também que começa aqui nessa terra. Deus Pai enviou Jesus, Salvador, para curar as culturas destrutivas. E eu não estou falando aqui de cultura somente em práticas não destrutivas, que não cooperam com os princípios e valores de Deus. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando de uma cultura destrutiva mesmo. É uma cultura que querem onerar uma cultura humana normal, índios ou outras pessoas culturalmente oferecer os seus filhos que nasceram com o braço cortado, matando, sacrificando, porque eles são amaldiçoados. Porque a gente fala de um povo que trata o outro de maneira diferente, mas quando a causa de direitos humanos vai lá defender um índio, todo mundo levanta para falar que é cultura. Não é cultura achar que criança tem que namorar, beijar na boca e ser instrumento e objeto sexual na vida de outros homens. Isso é cultura doentia. Na verdade, o nome disso é crime, é pedofilia. Deus tem compromisso com a cultura dos céus. E a cultura dos céus implanta a justiça dele, como nós bem vimos na série de mensagens que passou. Então, uma mente saudável tem compromisso com a cultura dos céus e não com a dos homens. Se você começar a comprometer, o nome já diz, comprometer a sua mente com a cultura destrutiva dessa terra, você realmente vai ser conduzido pelos seus dias. Mas Deus te chama para conduzir os seus dias, independentemente das circunstâncias, com a mente de Cristo, uma mente saudável, usufruindo, compartilhando, desfrutando e vivendo os benefícios das conquistas dos céus aqui na terra. Terceiro, a mente saudável, ela vai gerar senso de valor. A mente saudável vai gerar senso de valor para mim, para o meu próximo e para Deus, não necessariamente nessa mesma ordem, mas é assim que acontece. Muitos vão para o Evangelho por causa de problemas que estão enfrentando. Ok, Deus não tem problema com isso. Essa é a maior prova que Ele não está aquém da nossa dor e do nosso sofrimento. Muitos se aproximam por causa da dor, que gerou dúvidas, pois tentou de tantas outras maneiras, e graças ao bom Pai, que Ele é misericordioso, Ele é paciente, porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, a começar por mim. Não precisa Deus na sua vida ser a última opção. Não precisa o ato generoso, mais amoroso da terra, que foi Cristo morrer por mim, por você e por toda a humanidade, para nos resgatar, ser a última opção da sua vida. Na verdade, ela foi gerada para ser a primeira, mas Deus, Ele não tem problema com isso, porque Ele te ama mais do que está irado pela maneira de você tê-lo como a última opção. Tu já parou para pensar nisso? Pelo menos no primeiro momento de dor?
Todos nós, ou talvez a maioria, não vou colocar todos porque toda generalização ela é burra, ela é desonesta. Desculpa a expressão burra. Mas a maioria de nós colocamos Deus na nossa vida como última opção. Nesse momento de pandemia, Deus era a última opção para muitas pessoas e agora Ele está sendo a primeira. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele está sendo a primeira agora. A mente saudável gera senso de valor. Olha, lá em Gênesis 39, de 8 a 9, você vai ver a história que eu acabei de falar. José tinha uma mente saudável. Naquele momento, ele é atacado pela mulher de Potifar. E por que ele resiste? Porque a mente dele era saudável, a mente dele era guardada em Deus. Não é que ele não queria. Estava compartilhando numa reunião de homens, pregando na sexta-feira, e eu falei algo para eles que eu vou falar para você, mas é com muito respeito, é porque a linguagem de homem tem que ser assim. Então você que não é, você vai entender. Eu falei para ele, sabe por que José resistiu àquela mulher gostosa de Potifar? Eu não sei se ela é gostosa, eu estou usando uma expressão aqui, ai pastor, é pecado, fala isso, ai que falta de ética, tá bom, pode falar, tá. Mas está falando para homem, eu só quis compartilhar com você. Sabe por que ele resistiu? Porque ele aprendeu a ter a mente cativa em Deus, e ele não pensa somente com o corpo. Eu falei outra coisa, tá? Mas ele não pensa só com o corpo, ele pensa com a mente que ele recebeu nova em Jesus. Porque senão ele ia cair. E sabe o que ele faz? Ele traz à tona a mente saudável que ele tinha, cheia de Deus, cheia dos princípios de Deus. Porque ele tem uma mente saudável, a mente saudável gera valor. Primeiro, eu não posso tratar o meu Deus dessa maneira. Eu não posso tratar a mim mesmo dessa maneira. E eu não posso te usar, mulher de Potifar, e nem posso ofender o meu Senhor, que confiou tanto em mim. Uma mente saudável nesse momento de pandemia, ela não pensa só farinha é pouca, meu pirão primeiro, tem senso de valor, e valor está relacionado a características de caráter. José, na posição que ele estava, ele não era só um bom administrador, ele não era só alguém que se destacava na liderança, ele não era só bonito, como diz o texto, e formoso, e charmoso, e com barriga tanquinha, eu não sei, isso aí já é palavra minha, eu não sei. Mas José era alguém amigo de Deus, com senso de valor, passivo de um bom caráter, e do princípio da não usificação e aproveitamento do outro. José era de Deus. Caráter, princípios, ele demonstrou que não variam de acordo com os problemas e os desafios enfrentados. É esse tipo de mente que o Senhor quer dar para nós mesmo em momentos como esse. Quantas pessoas abandonando a fé nesse momento? Quantas pessoas revoltadas com todo mundo, revoltadas com Deus? Quantas pessoas que não entenderam a sua vida e a sua limitação sem Deus, o que é, vivendo sem senso de valor. Deus tem compromisso com a cultura dos céus e não com a cultura dos homens. Por isso, Ele muda tudo de lugar na hora que Ele bem quer. E Ele tem poder para mudar e transformar e regenerar qualquer pessoa que realmente precisa de mudança. A mulher de Potifar veio seduzir José e ele não se rendeu por amar a Deus, por amar ao seu patrão, seu próximo e por amar a si mesmo. Você não acha que já passou da hora de você amar sua família? Quanto senso de desvalor nesse momento de pandemia, quantas mentes cativas para o adultério, para a cobiça, para a desgraça, para a destruição da família, para a violência. Quantas pessoas agora vivendo e sofrendo mais terror do que a pandemia pode gerar por pessoas que estão vivendo mal dentro de casa. A violência contra a mulher, ou a violência doméstica contra a mulher, a violência contra os seus. Você não acha que já passou da hora de você receber a mente de Cristo, de verdade você reconhecer que sem Jesus você está perdido? Uma mente saudável leva as pessoas a terem a mente que José tinha. Não tinha igreja naquele momento, não tinha pastor, não tinha discipulado 1 a 1, não tinha a célula, não tinha livrinho para ler. Sabe o que tinha? Tinha Deus no coração, seus princípios e valores. No meio em que para muitos ele era o escravo, foi o cara que mais se revelou ser livre. Tentaram escravizar de toda maneira. A mulher de Potifar tentou escravizar com a injustiça. Deixou a túnica, teve que sair correndo para não desonrar ela, desonrar a Deus e desonrar o seu marido. Sabe o que ele foi passivo de sofrer no primeiro momento? Prisão. Foi jogado no cárcere. Ficou lá 2 anos, mas não abriu mão dos seus princípios e valores. Sabe o que aconteceu lá? Quem tem a mente saudável e vive senso de valor é honrado independentemente dos cárceres que a injustiça pode gerar em seus dias.
Onde ele caía, ele liderava. Onde ele caía, ele era a referência. Sabe por que o texto diz? Porque Deus estava com José. Aí você pode achar que era privilégio. Não, não. Deus está com todos aqueles que honram o seu nome. Não é que ele tem filhos prediletos. É porque desde o princípio você pode ver que apesar de maturidade de adolescente no início, ele tinha um coração totalmente entregue aos cuidados do Senhor. E é esse coração, é essa mente que o Senhor deseja gerar em mim e em você. O tempo é tempo, ou já passou o tempo e da hora de honrar, cuidar dos nossos, cuidar da nossa família nesse tempo de pandemia. Mas só poderemos viver assim, fazer isso, se a nossa mente for saudável. Quarto, a mente saudável coloca a sua esperança no Senhor. A mente saudável coloca a sua esperança no Senhor e estará sempre preparado para as oportunidades que Deus dá. Vou repetir para você. Mente saudável coloca a sua esperança no Senhor e estará sempre preparado para as oportunidades que Deus dá. Olha só que coisa linda. Aqui você vai ver na história de José também, que ele lá no cárcere, na prisão, ele é colocado preso, depois ele é honrado pelo chefe daquele cárcere, e ele levanta José como o cara responsável de cuidar do padeiro e do copeiro que foram presos por Faraó, porque tinham feito algo lá que tinha desagradado a Faraó. E naquele momento, aqueles homens vivendo uma tensão no cárcere, junto com José. José poderia estar reclamando, desesperado, poderia estar com a mente cauterizada. Ele é levantado para cuidar do outro. E ele começa a cuidar daqueles homens. E aqueles homens têm sonhos, paralelamente. E aí eles começam a conversar com José sobre os sonhos. Sabe o que acontece? José fala assim, olha, Deus é o Deus que interpreta sonhos. Mas eu vou conversar com vocês algo aqui, porque eu acho que ele botou no meu coração. E ele vai lá e pá, revela para o copeiro e revela para o padeiro. O sonho você já sabe, que eles estariam sendo restituídos 3 dias depois, e após 3 dias serem restituídos, um ia viver a bondade de ser reconduzido, que era o copeiro a ser o homem de confiança que servia as taças de Faraó, e o outro estaria morrendo, que era o padeiro. José fala com eles, pelo amor de Deus, quando vocês voltarem, intercedam lá por mim, porque estou preso injustamente. O que eles fazem? Eles esquecem. José fica lá depois de ter usado de bondade para com eles 2 anos. Depois de 2 anos lá, acontece exatamente o que ele falou. Um morre e o outro fica vivo. No momento de reunião, o copeiro lembra e ele vai se retratar e ele fala com Faraó, porque Faraó tem um sonho. E naquele momento que Faraó tem um sonho tenebroso, 3 vacas magras, 3 vacas gordas que saem do Nilo, você sabe a história, ninguém consegue interpretar. O copeiro lembra, tem um cara que se cumpriu o sonho. Ele lá preso, a mente dele era uma mente saudável, ele era diferente. Ele não estava com ato de comiseração, não estava conjurando Deus, não estava colocando a culpa de ninguém, mas ele nos servia. E a gente estranhou o jeito desse cara viver. Poderia ter pensado o copeiro, e agora não mais o padeiro, porque tinha morrido, mas o copeiro. E ele fala, opa, Senhor, tem alguém lá que está preparado nesse momento de crise para trazer solução para o Senhor. Chamam José, José aproveita a oportunidade, porque a mente dele era saudável. Ele não condenou, ele não cantou ladainha para Faraó, ele não ficou se martirizando pela injustiça que sofreu. A mente saudável dele fez com que ele olhasse para a oportunidade que Deus estava dando naquele momento, que era uma oportunidade para salvar não só ele, a sua família, mas todo o povo daquela redondeza e da época. Ele estava preparado. Conquistas, é isso que Deus tem preparado para mim e para você. Você está esperando o quê? A pandemia passar para você começar a reconstruir a sua vida, construir algo novo, reconstruir o seu relacionamento com a sua família, com Deus, com as questões que estão acontecendo. Você está esperando a pandemia passar para você sonhar os sonhos de Deus, para você começar a colocar em prática? Não! O Senhor convida você a sonhar agora. O Senhor convida você a começar a colocar no papel agora, a colocar de joelhos diante do Senhor agora. Senhor, vê se há algum caminho mau nesse projeto e não deixa que ele se conclua se não for glorificar o Teu nome. Mas tudo que for glorificar o Teu nome e vai me abençoar, eu quero para mim. Todas as conquistas que o Senhor tem, eu quero para mim, porque elas não ficarão só em mim. Elas abençoarão as outras pessoas, pois eu tenho uma mente saudável, exatamente como a de José, que poderia ter ficado isolado nos cárceres, que toda injustiça, segundo os homens, produziu a ele.
mas ele decidiu ser alguém livre e aproveitar todas as oportunidades, honrando a Deus, servindo os outros e não usando as pessoas, mas produzindo vida no momento da pandemia da injustiça, no momento da pandemia do cárcere, no momento da pandemia das mentiras contra ele, no momento da pandemia do ódio que a família direcionou sobre ele, no momento da pandemia da dúvida que o seu pai gerou sobre o sonho que ele tinha. Ele não foi escravo de nenhuma pandemia, porque a mente dele estava guardada e sendo regenerada diariamente em Deus. Não desperdice sua vida e tempo, comece agora a ter uma mente saudável, a conquistar. Isso começa com uma entrega verdadeira, voluntária, intencional a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Esquecido pelo padeiro, pelo copeiro, mas sempre lembrado por Deus. Essa era uma verdade que ele guardava no seu coração e na sua mente. A mente saudável todos podem estar falhando comigo nesse momento. O padeiro, o copeiro, o pastor, eles podem não atender minhas expectativas. Porque é isso mesmo, seres humanos não atendem às expectativas dos outros. Mas isso não é motivo para minha mente continuar cauterizada pela doença da autocomiseração. Mas uma mente saudável Senhor, mesmo diante desse caos, desse momento que nós estamos vivendo, o Senhor é um Deus de oportunidades e de conquistas. Abra os meus olhos, os meus ouvidos, para ver, para colocar em prática, para ligar, para permanecer firme e aproveitar esse tempo novo que o Senhor está nos dando. Sua família e a humanidade estão com fome. A sua família e a humanidade estão com fome de amor, de justiça, de honestidade, de respeito, de paz, de generosidade. A mente guardada em Jesus no Pai vai gerar revelações, profecias, administração sábia, relacionamentos saudáveis, riqueza, prosperidade, fama, promoções e novos recomeços. Pois o que eu acabei de falar aqui foi tudo que, em meio à pandemia de toda a injustiça, a ódio, indiferença dos seres humanos, José experimentou e compartilhou. As conquistas de José aconteceram no cárcere. Talvez você fique focado em José assentado no trono e você não valoriza as conquistas que ele teve durante as pandemias de ódio e de indiferença e de injustiças que ele passou na vida dele. A primeira justiça, a primeira conquista de José foi quando ele guardou o coração dele na sua família. A segunda conquista de José foi não ter perdido a sua identidade no momento que foi vendido como escravo, porque ele sabia que não era escravo, apesar de estar, naquele momento, cumprindo um papel de escravo. Ele era filho de Deus. Ele revela isso no momento em que a mulher de Potifar fala com ele e em outros momentos. Deus está comigo. É Deus que interpreta sonhos. É Deus que dá a resposta. E no momento que ele interpretou o sonho de Faraó, e de verdade aconteceu, ele, logo no início, sem ser liberto, sem nada, ele devolve uma frase linda. E se você ler no texto, você vai se lembrar disso lá para os homens que estavam rodeados e rodeando ele, Faraó. Ele diz, é Deus que revelou o sonho a Faraó. Ele não ficou com aquilo que Deus tinha revelado a Faraó. Um homem adolescente para alguns que não valia nada, mas que aproveitou todas as oportunidades em Deus com o coração esperançoso em Deus. Sexto e último, uma mente saudável gera perdão no nosso coração e não rancor, ódio, inveja e vingança. Uma mente saudável, uma mente gerada por Deus, uma mente gerada em Jesus, uma mente que permanece em Jesus, é uma mente que gera perdão no coração e não rancor, ódio, inveja ou vingança. Sabe o que acontece lá em Gênesis 45, de 1 a 8? Eu estou encerrando. José tem um encontro com seus irmãos, e eu quero ler esse final para você, só que ele já está no trono. E agora há uma grande fome no mundo. E os seus vão, sabe aonde? Lá no Egito procurar comida. Sabe por quê? Porque a fama, ela alcançou todo mundo. Que teve um cara, administrador, que foi colocado somente abaixo de Faraó no governo, que teve inteligência, uma mente saudável, para construir celeiros, reservar comida. E essa comida, ela não salvou somente aqueles homens e a sua vida, mas salvou a vida de todos os povos que ao redor iam até lá no Egito comprar comida, porque tinha dinheiro, mas não tinha comida. E agora eles estavam com dinheiro indo comprar a comida. E esse encontro é lindo porque em Gênesis 45, 1 a 8, revela ele dizendo o seguinte:
a partir do versículo 1, mas eu quero ler logo a partir do 4. Gênesis 45, versículo 4, diz assim: cheguem mais perto, disse José. Eles não sabiam, seus irmãos, que era José seu irmão. Disse José a seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Olha uma mente saudável que gera propósito. Você quer viver os propósitos de Deus? Eles serão revelados nos momentos de crise mais agudos da sua existência, para que Deus molde aquilo que é impuro e Ele deixe somente aquilo que é puro. E puro é aquilo que vai ser gerado pela mente de Cristo em você. José, por ter uma mente saudável, com perdão, com o coração aberto para Deus, ele diz: foi propósito de Deus, não se recrimine, eliminando a culpa das pessoas, eliminando o peso sobre a vida das pessoas. O Deus dos céus me enviou adiante de vós, versículo 6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente. Tudo Ele coloca Deus à frente. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Nós somos a solução, nós não somos o problema. Mentes saudáveis se comportam como solução, não culpabilizam as pessoas, discernem os tempos das coisas que estão acontecendo, discernem que os céus estão agindo mesmo em meio ao caos, em que só os homens naturais e carnais conseguem identificar. Versículo 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores, porque eu quero te ver. Porque a minha mente guardou o meu coração do ódio, do rancor, da inveja, da maledicência, dos motivos e da vingança humana. Você quer viver assim? É possível viver assim. Filipenses 4, 8 e 9, a palavra de Deus nos traz uma verdade extraordinária. E esse texto está sendo projetado aí para você, de Filipenses 4, 8 e 9. E eu encerro esse texto eu encerro essa mensagem com esse texto lindo, lindo, lindo do apóstolo Paulo. É possível ter uma mente saudável, sim. Filipenses 4, 8, 9. Filipenses 4, 8, 9. E diz assim o apóstolo Paulo, para mim e para você, nesse texto lindo. Filipenses 4, 8 a 9, a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês estão pensando. Aí está parecendo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Aleluia. Aleluia. É tempo de conquistar. A ênfase no versículo 4, lá do texto de Gênesis, é quando José diz para a família: não se afastem de mim. Ele diz: não, se aproximem de mim. Venham até a mim. A mente saudável, ela sabe que ela está gerando vida para as pessoas que estão passando fome. No versículo 7 eu destaco o que José disse: Deus me enviou, ou Deus enviou-me adiante de vós, para garantir a nossa descendência. Nós, porém, temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo gerará em nós extraordinárias conquistas, que começam na injustiça, para a sociedade, no engano, que começam nos cárceres, mas para nós, sempre esteve na nossa vida e no nosso coração, porque começou nos céus. Então, que a sua mente, a partir de hoje, seja completamente oferecida, de maneira intencional, às verdades de quem Deus é, quem Jesus é, e tudo aquilo que Ele está orientando você a ser e a fazer, pois as conquistas já começaram.
É tempo de renovar a mente. É tempo de ter uma mente nova. E eu quero convidar você a ter a mente de Jesus hoje. Entregue a sua vida a Ele dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou o terceiro dia. E eu acredito também que o Senhor vai voltar. Eu não conheço muito bem a sua palavra, mas eu creio, eu acredito no meu coração. E eu entrego a minha vida ao Senhor hoje. Eu quero ter a mente do Senhor. Eu quero ter sabedoria para viver dias melhores. Eu quero me preparar aqui nessa terra para a eternidade. Eu quero de verdade começar a me tornar, mesmo que como sombra que sou, como a tua palavra diz, o apóstolo Paulo. Mas eu já quero começar a ser essa sombra que reflete a verdade e a mente dos céus aqui na terra. Se você quer fazer isso, coloca no nosso chat aí: eu quero ter a mente de Cristo, eu reconheço Ele como Senhor e Salvador. Você está afastado dos caminhos do Senhor, sua mente foi cauterizada pelas filosofias, pelos enganos, pelos medos. Volta para Jesus hoje. Eu nunca me afastei dele. Claro que se afastou. Eu só saí da igreja. Se você saiu da igreja, você saiu de Jesus. Porque Jesus instituiu a igreja. Não tem como você sair da igreja. Você parou de conviver com a igreja. Se você foi selado para ser corpo, você é corpo. Você não precisa fazer parte dessa família aqui, Bessupere. Mas você precisa voltar à comunhão dos santos. O que seria das nossas mentes se não fosse a comunhão com os santos, essas transmissões, os cultos, a palavra de Deus, o nosso momento devocional? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. É meu momento no particular e é o meu momento no coletivo, mesmo que seja online. Porque a propósito de Jesus, volta para Ele hoje. Volta a viver como Ele colocou na palavra para ser gerada na sua mente, como você deve viver. Diga aí: eu estou me reconciliando hoje, e eu faço publicamente, para que todos vejam, ouçam, comprove que eu não tenho vergonha mais de reconhecer que eu estava com a mente destruída, mas Jesus me resgatou nessa manhã. E para você que nunca teve a coragem ou a mente dominada pelo medo de professar publicamente a sua fé em Jesus, e você nunca se batizou, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe desse Deus que tem conquistas extraordinárias para nós, que cuida de nós, que é o nosso bom pastor. Declare isso publicamente, dizendo aí, pode colocar no chat: eu decido me batizar. Para esses 3 convites, nós temos ministros e ministras que vão entrar em contato com você para orar, para interceder, para te ajudar com estudos, com os próximos passos em Deus. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu Espírito, muito obrigado por ter nos doado a vida e o resgate, Jesus. Muito obrigado pela tua igreja. Muito obrigado porque nesse momento desafiador o Senhor tem nos dado conquistas, porque antes de mais nada, antes de restaurar as coisas em nossa vida, o Senhor está restaurando a nossa própria vida. Antes de restituir coisas para nós, o Senhor está restituindo a nossa identidade, o nosso valor, o nosso propósito e a nossa fé. Muito obrigado por isso. Nos deu uma semana abençoadíssima em Tua presença. É a oração que fazemos agradecidos, pedindo a Tua bênção a todas as famílias, aqueles que vão assistir essa mensagem agora, aqueles que vão assistir depois, onde a Tua palavra alcançar, que milagres aconteçam através desse canal, pois é a Tua palavra, ela é viva, ela age, ela é poderosa, e no fim de tudo, toda a glória seja devolvida ao Senhor. Assim nós oramos, porque assim cremos e assim desejamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ministério de Adoração, Deus abençoe demais a sua vida e que você tenha uma semana extraordinária na presença de Jesus. Abençoe a pessoa que está com você aí neste momento. Dê a paz de Jesus a ela e diga: conte comigo para termos uma mente saudável e vamos compartilhar as verdades dos céus, pois as conquistas do Senhor continuarão sobre a nossa casa, família e dia.